Hoje, terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026, dando continuidade ao nosso programa Modelando Jesus. Eu espero que você esteja gostando dessa série, eu espero que ela te ajude a revelar, a entender as Escrituras, assim como eu consegui desenvolver esse método para estudar, para entender de fato o que aconteceu. Eu espero que você esteja gostando. E hoje a gente vai estar dando continuidade a esse projeto, continuidade no Evangelho de Mateus. Se você está gostando, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha, ativa o sininho, porque vai te ajudar a se tornar uma pessoa melhor e vai me ajudar também, e vai ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas, para que a palavra chegue de forma clara para mais pessoas. Vamos dando continuidade então no Evangelho de Mateus. Hoje vai ser do capítulo 2, até o versículo 13 e do capítulo 3 até o versículo 6. Como é que parou a história ontem, né? Logo depois do nascimento de Jesus, a história ela começa a tomar um rumo mais sombrio. O poder de Herodes está se sentindo ameaçado. E Jesus, ainda criança, precisa fugir para poder sobreviver. Jesus ele cresce como refugiado, longe do centro, longe de prestígio, até ele voltar e viver no anonimato em Nazaré. Alguns anos depois, quando tudo parece silencioso demais, surge uma voz no deserto, e essa voz é de João Batista. Ele não aparece em palácios, mas no lugar mais árido possível, que era o deserto, chamando as pessoas para mudar de vida, para repensar caminhos, para se preparar antes de Jesus aparecer, ou seja, ele precede Jesus. E antes de Jesus aparecer publicamente, esse era o cenário. Era silêncio, deserto, confronto interior e uma expectativa muito grande de algo novo. Os locais citados no texto de hoje é Belém, que eu já citei no episódio anterior, que é uma pequena cidade da Judéia, hoje na Cisjordânia. O Egito, que era o refúgio histórico dos judeus que eram perseguidos, hoje continua sendo Egito. Jerusalém, que era um centro político religioso, hoje pertence a Israel. E a região da Judéia, que é a região sul de Israel, que é pertencente à Cisjordânia hoje. E nas passagens de hoje também vai falar do deserto da Judéia, que era uma área árida de Jerusalém, que era entre Jerusalém e o Mar Morto. Hoje também Israel e Cisjordânia. O clima da época ali continua sendo de domínio romano, de reis locais violentos, a exemplo do rei Herodes. Era um clima de medo, de perseguição, de instabilidade. Tinha ainda a expectativa messiânica, afinal Jesus ainda não tinha sido revelado, não tinha começado o seu ministério de fato. Tinha muita opressão religiosa, excesso de regras religiosas. E o texto mostra que o início da história de Jesus, que ela não é triunfal, que ele já nasce sendo ameaçado, já nasce sendo percebido. No capítulo 2, do versículo 13 ao 15, ele retrata essa fuga para o Egito. A gente está logo após a visita dos reis magos. Jesus ainda é uma criança. Nada de ministério público, nada de discursos, nada de pregações. O cenário ainda é muito duro. Herodes está governando com paranoia, com medo. O poder, ele é mantido por Herodes através do medo. Qualquer ameaça era eliminada instantaneamente, sem conversa. Era um rei assim brutal. O mundo que Jesus nasceu, ele não é seguro. Ele é um mundo onde sobreviver já é um desafio. Só de você conseguir sobreviver já é um desafio. Agora imagina você sendo perseguido com um cara querendo te matar a todo momento. O que acontece? José, ele é avisado em sonho. Aliás, entre aspas, uma das maneiras que Deus conversa conosco é através de sonhos. Então José, ele é avisado em sonho sobre essa situação. Jesus ainda bebê, ele já se torna um refugiado político. O que Mateus quer ensinar nessa passagem? Que o Messias, que Jesus, ele não começa protegido pelo poder. Ele começa vulnerável. E a principal mensagem que Mateus quer trazer aqui agora, que a ser retirada desse trecho, é que Deus ele não impede o perigo, mas ele orienta no meio dele, no meio da tempestade. Mateus ele liga isso ao profeta Oséias. Para contextualizar vocês, o profeta Oséias,
ele foi um profeta do século 8 a.C. Ele viveu no reino do norte de Israel. Ele falava para um povo em crise moral e espiritual. Ou seja, um povo que estava passando por uma dificuldade muito complexa. Mateus ele cita a frase de Oséias: do Egito chamei meu filho. Mas o sentido original de quando Oséias disse isso não era referendo a Jesus. Ele falava do povo de Israel saindo do Egito, na época lá de Moisés, quando Moisés libertou o povo de Israel, que era escravo no Egito. Ele falava do povo de Israel saindo do Egito. Não era originalmente uma profecia sobre Jesus. Mas daí você perguntar, mas o que tem a ver? Então por que o Mateus usou isso? Por que o Mateus falou isso? Será que ele se confundiu? Será que aconteceu alguma coisa? Na verdade não. Mateus ele vê Jesus como aquele que recapitula a história de Israel. Uma história de sofrimento, uma história de perseguição, uma história que já aconteceu. O que aconteceu com o povo de Israel acontece agora na pessoa de Jesus. Isso facilita muito a compreensão, evita a confusão do tipo, mas o Oséias estava falando disso mesmo? Estava falando... Jesus ele revive a história de Israel, mas agora como pessoa e não como nação. É isso que essa parte do trecho quer dizer. Hoje, isso aparece quando, por exemplo, quando alguém precisa sair de um lugar tóxico para sobreviver, quando uma família muda de cidade por segurança, ou até mesmo por necessidade, quando uma decisão difícil é tomada não por conforto, mas por proteção. Espiritualmente falando, fugir não é sinal de covardia. Às vezes é um sinal de sabedoria. Às vezes você mudar é um sinal de prosperidade e não de covardia. Dando continuidade, no capítulo 2, do versículo 16 até o versículo 18, esse trecho ele fala do massacre dos inocentes, que é uma das partes muito tristes que tem dentro do texto bíblico. O que aconteceu? Herodes, com medo de perder o poder, ele manda matar todas as crianças de Belém. Todas. Como ele não sabia quem que era o Jesus, ele manda matar todas as crianças na expectativa que Jesus fosse morto ali naquele massacre. Isso é histórico e compatível com o perfil de Herodes. Herodes era conhecido por ser um rei de extrema crueldade. E Mateus cita Jeremias nesse texto. Ele cita o seguinte trecho: ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e grande lamento. O Jeremias ele foi um profeta que viveu cerca de 600 anos antes de Jesus. 600 anos antes de Jesus. Ele atuou no reino sul, no reino de Judá, que era o reino de Jerusalém ali dos arredores. Ele viveu o período mais traumático da história judaica, que era o período da invasão da Babilônia, da destruição de Jerusalém, a cidade foi destruída, da deportação do povo, do exílio do povo. Então Jeremias ele é conhecido como o profeta do lamento, porque ele viveu em tempos de dor, em tempos de perda, de colapso nacional. O povo de Israel ele estava destruído, arrasado. Ramá, que ele fala, era um ponto onde os prisioneiros eram reunidos antes do exílio. Ou seja, era um lugar pesado, uma energia pesada, não era um lugar bom. O choro que ele cita representa as mães perdendo os filhos pela deportação, não para a morte direta. Em Jeremias, o texto ele fala do exílio babilônico e não de Jesus. Aí mais uma vez você pergunta, mas por que o Mateus foi citar isso de novo? Será que ele se confundiu? Aqui que tá o ponto-chave. Mateus não está dizendo que Jeremias previu literalmente o massacre de Herodes, que o Herodes ia matar todas as crianças. Mateus está dizendo algo muito comum na leitura judaica antiga, que é uma leitura chamada releitura tipológica, ou então também pode ser interpretado como eco das escrituras. O que significa isso? Um evento novo repete o padrão de um trauma antigo. A escritura ela é usada para dar sentido ao sofrimento atual. Ou seja, uma coisa que já aconteceu, só que de uma maneira um pouco diferente. Esse massacre que aconteceu agora com as crianças matou diversas crianças recém-nascidas. Então o Mateus ele vê o massacre de Belém como um novo episódio de dor nacional, tão profundo quanto o exílio, que também era um sofrimento grande.
era um eco do mesmo choro. O sentido profundo dessa citação, basicamente Mateus está dizendo assim: o choro que Israel já viveu no passado, ele está sendo ouvido agora novamente, com esse massacre, com essa tragédia que aconteceu. Não é uma previsão mágica, não é um mandiná, é uma memória coletiva aplicada no presente. Um detalhe que quase ninguém conta é que em Jeremias 31, o choro ele não é o fim da história. Poucos versículos depois, Deus diz o seguinte, abre aspas, reprime a tua voz de choro, porque há esperança para o teu futuro, fecha aspas. Isso está contido em Jeremias capítulo 31, versículo 16 e 17. Mateus não cita isso, mas os leitores judeus, eles conhecem esse texto. Por isso que eu estou contextualizando aqui para vocês também, porque Mateus cita o lamento, mas ele não pressupõe que o leitor saiba que a dor não é a última palavra. O sentido do texto é, o mal é real. O poder violento sempre tem medo de perder o controle. E a chegada do bem expõe a maldade existente. Então Jesus veio e Herodes se sentiu exposto, sim, ficou com medo. Mateus ele não tenta dar uma desculpa ou alguma coisa assim. Ele reconhece a dor. Um exemplo prático, que é comum hoje em dia, é quando são sacrificados inocentes para manter privilégios. Sistemas sacrificam inocentes para manter privilégios. Quando pessoas sofrem por decisões de quem está no poder, quem está no topo, quem sofre são as pessoas que estão para baixo. Quando a injustiça parece que vence, às vezes você fica, meu Deus, que injustiça. A Bíblia ela não romantiza o sofrimento, ela encara o sofrimento de frente. A parte que eu vou trazer agora é a parte que fala do retorno de Jesus para Nazaré, do capítulo 2, do versículo 19 ao 23. O que acontece? O rei Herodes morreu, ou seja, estava mais tranquilo para eles voltarem. Estava mais tranquilo para eles voltarem do Egito. Com a morte do Herodes, José recebe uma nova orientação. A família volta e se estabelece em Nazaré, na Galileia. Nazaré era uma cidade zero prestígio, quase que desprezada. Chegava a ser motivo de piada entre as pessoas. Por exemplo, em João, no capítulo 1, versículo 46, tem até uma citação que ele fala o seguinte, faz uma pergunta, abre aspas, pode vir algo bom de Nazaré? Tipo, desdenhando. A mensagem central aqui é o seguinte, o Messias, ele cresce fora do centro, longe dos holofotes. Hoje isso acontece quando algo importante nasce no anonimato, quando o crescimento acontece no silêncio, quando a maturidade se forma longe do palco, longe dos holofotes, longe da mídia, longe do Instagram, longe das expectativas, longe de redes sociais. Agora a gente vai entrar na parte do texto que fala de João Batista, no capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Quem que foi João Batista? João Batista ele é um parente de Jesus. A gente não consegue ter certeza qual grau de parentesco que eles tinham. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 36, tem uma passagem que diz assim, eis que Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Esse filho é o João Batista. A palavra-chave aqui é parenta. Significa parente, familiar, pessoa da mesma linhagem. Não significa necessariamente que ela era uma irmã de Maria, por exemplo, que Jesus e João Batista eram primos. Não tem como saber com certeza o grau de parentesco entre eles. Mas também isso não tem muita relevância. O que tem relevância aqui é que a Isabel era parente de Maria, ou seja, João Batista era parente de Jesus em algum grau. E veio antes para preparar o terreno para Jesus. O que importa aqui é quem era João Batista. Ele era um profeta muito excêntrico, muito diferente dos outros profetas. Ele vivia no deserto, ele vivia fora do sistema religioso oficial. Ele não era um profeta benquisto pelos líderes religiosos. Ele anunciava e confrontava os religiosos da época. Ele anunciava o seguinte, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ele estava antecipando a chegada de Jesus. O que é esse arrependimento que ele fala? O que João Batista quis dizer com arrependimento? Significa uma palavra que eu particularmente adoro muito do grego, chamada metanoia. O que significa metanoia? Metanoia, ela significa mudança de mente, mudança de direção, mudança de consciência. Não é culpa, não é sentimento de culpa.
é um reposicionamento interior. João ele chama as pessoas para fora da cidade, para fora do sistema, para refletirem no deserto, no silêncio. Um exemplo prático disso, durante essa passagem, trazendo para a atualidade, é que isso acontece hoje quando? Quando que isso acontece hoje? Quando alguém percebe que precisa mudar de rumo, quando alguém não está satisfeito no lugar onde está, alguém que para de repetir padrões, alguém que decide encarar a própria vida, as próprias ações, alguém que decide não agir mais para agradar os outros. E esse deserto simbólico que João Batista operava, ele é um lugar que não dá para fingir. Você vive aquilo dali, você passa as necessidades, não tem para onde você ir, não tem as facilidades que tem nos outros lugares e também não tem onde você se esconder, ou seja, você tem que se encarar. Você não tem para onde correr, você não tem desculpa. Você tá ali, você tem que viver aquele momento, viver aquilo dali e aproveitar e extrair as lições preciosas daquele local, que é o deserto, onde todos passam pelo deserto em algum momento. Hoje Deus está querendo te dizer o seguinte: nem todo caminho difícil é um sinal de erro. Às vezes, ele é um sinal de proteção, de preparação para algo maior. A exemplo de Jesus, que teve que criança já se refugiar no deserto. Imagina as dificuldades da época, né? Não tinha carro, não tinha nada. Saíram da zona de conforto, foram para o Egito e foi uma forma de proteção. Deus estava protegendo Jesus. Porque se ele tivesse continuado lá, provavelmente Herodes ia ter dado um jeito de matar. E de certa forma também estava preparando Jesus para algo maior. Deus tocou meu coração hoje para te dizer isso, que nem todo caminho difícil é um sinal de erro. Às vezes é Deus te reposicionando, te preparando para algo maior. A perseguição, ela te impulsiona para frente. A perseguição, você não tem como você voltar para trás quando tem alguém te perseguindo. Você só vai para frente. Deus, ele abre os caminhos, ele abre as portas, mas quem tem que dar o primeiro passo é você. Deus, ele não vai caminhar por você, ele abre os caminhos, mas o caminho quem tem que caminhar é você. Uma síntese, então, dos trechos de hoje, para a gente seguir para a nossa atividade de hoje. Jesus começa a vida como refugiado. O mal reage quando o bem ameaça o poder. Deus age também no silêncio. Deus age no anonimato. E o deserto sempre prepara. O que é o deserto nos dias de hoje? O deserto são momentos de dificuldade, momentos de tensão, as incertezas da vida, as aflições. Isso é o deserto de hoje. Esse é o deserto que as pessoas passam por hoje. Papel e caneta na mão para a atividade de hoje. Vamos começar como a gente vem fazendo. No ora, vamos orar. Primeiro vamos observar, depois refletir e depois agir. Vamos começar então observando aonde que hoje você está resistindo a mudar de direção. Mesmo sabendo que alguma coisa não vai bem, você está insistindo num hábito, numa relação ou no ambiente que está te fazendo mal. Por exemplo, você está no trabalho, no teu trabalho, você sente que não está, sabe? Você consegue sentir. Como é que eu sei que eu tenho que sair? Você sente, já te faz mal, já não tá te fazendo bem estar naquele local. Por exemplo, eu quando trabalhei numa imobiliária, eu já não tava mais muito querendo ficar lá, e eu sentia dentro de mim, só que eu tinha medo de sair, porque querendo ou não, eu tinha uma segurança, eu tinha a chegada de novos clientes todo momento, e eu tive que confrontar isso, eu tive que arriscar, por assim dizer. Só que tava tocando quando você sente que precisa da ação, quando toca aqui dentro, quando você sente dentro do teu peito que você precisa de uma mudança. E eu comecei a sentir aquilo, porque já não estava mais fazendo sentido algumas conversas que estavam tendo lá dentro, já não estava mais fazendo sentido alguns princípios e valores que estava tendo lá dentro, então eu estava sentindo que eu precisava buscar algo novo. Eu já não estava mais aprendendo mais muita coisa. Então, um exemplo pessoal meu é isso, eu estava sentindo que precisava sair de lá. E assim, da mesma forma, analise o que você precisa agora nesse momento. Você vai refletir. O que eu preciso deixar, mesmo que doa, para eu conseguir seguir em frente? O que eu preciso fazer para eu poder seguir em frente? Com quem que eu preciso me conectar? Que livros eu preciso ler? Que locais eu preciso começar a frequentar? E depois você vai agir.
Você vai dar um passo pequeno, não precisa ser, nossa, vou mudar de cidade já do nada do nada. Tem que ser uma coisa real, um reposicionamento real. Uma coisa simples, converse com alguém, estabeleça um limite, mude uma rotina, acorde mais cedo. Se for uma coisa maior, mude de cidade, conheça novas pessoas. A ambiência, ela muda a frequência, conheça pessoas, conheça lugares, faça cursos, leia livros. Se você sente que precisa fugir de alguma coisa, não faça tudo de uma vez. Comece por partes, com micro resultados. Pare de postar tudo na internet. Pare de falar para os outros seus projetos. Shhh, fique em silêncio. As pessoas não compartilham os mesmos desejos e ambições que você. Elas vão acabar interferindo nas suas decisões. Pare de ficar buscando apoio de quem não pode te apoiar. Busque apoio de quem está no nível acima que o seu. Busque apoio de Deus, em primeiro lugar, antes das outras. Busque orientação divina. Peça para Deus orientação. Converse com Ele. Assim você também treina o teu relacionamento com Ele. Comece a conversar com Deus. Não trate Deus como um gênio da lâmpada, que você só lembra dele quando precisa pedir alguma coisa. Trate Ele como um amigo, porque Ele é teu amigo, Ele é seu pai. Ele vai te ajudar. Ele vai te orientar. Ele vai te dar direção. Crie um espaço de silêncio para você conversar com Deus. Para você estar fazendo isso. Essas são as ações práticas de hoje. Então faça. Haja, nem que seja um pequeno passo. Antes de transformar o mundo, o Deus prepara o coração da gente no silêncio. Foi assim comigo, e essa série eu quero que inspire você, que você também consiga ser renovado, ser transformado através dessa revelação interna. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que você esteja gostando dessa série. Eu espero que você esteja de fato desfrutando, fazendo as atividades sugeridas, se redescobrindo, olhando para dentro, fazendo as atividades. Se você está gostando, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ver essa série. Comenta aqui de onde que você é, o que você está achando. Eu vou estar respondendo os comentários na medida do possível. E o que você pode esperar para o próximo episódio? Próximo episódio, o cenário já está pronto. O deserto já foi preparado. A mente já começou a ser transformada, já começou a ganhar consciência. No próximo trecho, Jesus ele vai entrar em cena pela primeira vez. Vai ser a primeira vez que ele vai falar. O que acontece? No início do caminho, diz muito como enfrentar. Sobre como enfrentar as tentações, a identidade e o propósito. Amanhã a história avança e vai ser sensacional. Eu espero vocês amanhã e fiquem com Deus.